Seguinte, aqui nós vamos falar sobre a questão das plaquetas. Falamos lá no comecinho sobre os glóbulos vermelhos, né, que tem aquela função de fazer o transporte de gases. Falamos sobre todas as células do tecido sanguíneo em referência aos glóbulos brancos, que são os leucócitos. E agora a gente tem em relação às plaquetas, que também são conhecidas como os lindos trombócitos. Então, ouviu falar em plaquetas, remeta-se aos trombócitos. E como é que esses caras nascem? As plaquetas, gente, se a gente observar aqui, eles vão nascer pela fragmentação de uma célula chamada de megacariócito. Tá? Esse megacariócito ele pode ser corado em diversos pHs, e a fragmentação, como ele é uma célula muito grande, a fragmentação desse megacariócito dá origem à célula que a gente vai analisar agora, que são as plaquetas. Tá? Então, qual é a função, então, professor? A função dela é fazer o tampão plaquetário, que é isso? Evitar a perca de sangue, certo? E participa no processo de coagulação junto do cálcio e da vitamina K, né? Então, lembre o seguinte, vai ter enzimas, vai ter proteínas em si que as plaquetas possuem para tentar fazer, então, aquele que a gente chama de coagulação sanguínea. É ele também que faz o processo chamado de hemostasia. O que é hemo? Sangue, né? Que é estasia. É manter uma estabilidade do nosso tecido sanguíneo, tá? Então, em relação à questão do quê? A coagulação do sangue. Vamos lá tentar entender como é isso? Então, a gente tem aqui, gente, ó, como é que se desenvolve, então, em relação à questão do tampão plaquetário, quais são as enzimas, quais são as proteínas que estão envolvidas neste processo. Ó, seguinte, a gente tem aqui, então, bora! A gente tem aqui, então, o tecido, um estímulo. Vamos supor que você teve um tecido lesionado, você se cortou, e aí você vai precisar da ajuda das plaquetas, né? As células de defesa. Quando você se cortou, a tromboplastina, que é uma proteína que já está presente lá no seu sistema, né, de tecido sanguíneo, suas células de defesa, de uma certa forma, a tromboplastina ela já está presente lá nas suas células plaquetárias, ok? Você só vai acionar ela a partir do momento que você teve uma lesão, o tecido foi lesionado, beleza? Ou você fez um corte ou algo do tipo. Quando você fez esse corte, você aciona a questão das células de defesa, que são chamadas de tromboplastina. O que essa tromboplastina faz? Gente, essa tromboplastina, junto da vitamina K, certo? Que é uma vitamina que age no processo de coagulação, e junto do cálcio, elas vão interagir para fazer a conversão de duas novas proteínas que vão ajudar a ativar a coagulação sanguínea. Então, não é simplesmente cortou, foi lá e pronto, não, né, Bença? Não. Você estimulou o tecido, teve o tecido lesionado, tá? Você vai pegar, então, essa tromboplastina, que já está na sua plaqueta, você vai ativar agora a protombina a se colocar na forma de trombina. Aí você, oi, tudo bom? Tá muito doido, velho. Que nóia, doido. Então é o seguinte, estímulo tecido lesionado, você vai precisar então da tromboplastina. A tromboplastina são proteínas que já estão presentes na tua plaqueta, benção. Quando essas proteínas começam a ser ativadas, então tem a tromboplastina. A tromboplastina, ela aciona a protombina a se transformar em trombina. Essa trombina, certo? Ela sofre a ação de um hormônio chamado de fibrinogênio. Lembra que nós falamos sobre isso? É esse fibrinogênio que vai fazer, por exemplo, a coagulação sanguínea, quando a gente debateu a introdução do tecido sanguíneo. Mas cuidado! Essas duas aqui, ó, tromboplastina, que vai se converter em protobina e trombina, eu estou falando a nível plaqueta. Quando eu chegar a nível de fibrinogênio, eu já estou no plasma sanguíneo, tá? Então, a protombina se converteu em trombina. Coagulou já? Claro que não. A protombina, quando se converteu em trombina, a trombina desce para o plasma sanguíneo e agora se transforma em uma proteína chamada de fibrinogênio. O fibrinogênio, ele é uma proteína inativa. Quando você ouve falar, por exemplo, de pepsinogênio, é uma enzima inativa que vai ativar a pepsina a fazer a degradação, por exemplo, das proteínas do teu estômago. Então, toda palavra que vocês verem lá terminada com nogênio, enfim, por aí vai,
você tem que ter em mente que são a parte inativa, tá? Esse fibrinogênio se converte em fibrina. E é esta fibrina aqui que é importantíssimo para que você tenha, então, a coagulação, então, do sangue e você faça uma rede plaquetária. Né? Então, primeiro é isso aqui que acontece, é o passo a passo. Novamente, tecido lesionou, tromboplastina. Agora, lembre-se, quais são os íons que são importantíssimos? Íons de cálcio, gente. Ela não consegue fazer processo de coagulação sem os íons de cálcio. E nós debatemos isso na primeira aula, gente, do curso, quando a gente disse que o cálcio ele é importante no processo de coagulação sanguínea. Né? E que você só pensa que cálcio se relaciona somente ao osso. Mas o cálcio é importantíssimo para fazer essa rede plaquetária e fazer, então, em si, né, essa coagulação sanguínea. Beleza? Então, tromboplastina ativa a protrombina em trombina. Tudo isso está relacionado às plaquetas. A trombina desce para o plasma, pega a parte inativa do fibrinogênio e diz: ei, benção, bora embora. Ativa aí, bora lá. Ela pega o fibrinogênio diz: ei, agora não é comigo não. Fibrina, desce lá e pede aquele tamponamento ali para que nos vaze mais sangue. Ela vai, desce e se gruda a parede, né, do tecido lesionado. E aí sim ela consegue fazer o tampão plaquetário e aí você para de perder sangue. Certo? Então, essa é a importância de a gente entender o passo a passo da coagulação sanguínea. Pode ser novo para vocês, mas relaxem o coração que, dando a revisada, olhando de novo essa aula, vocês vão se dar muito bem. Tá ok?